Olá! Hoje vamos mergulhar num processo que está na essência de quem a gente é, a meiose. É por causa dela que a vida tem tanta, mas tanta variedade. Bora entender como essa mágica acontece? Para começar, vamos pensar numa coisa que todo mundo já se perguntou em algum momento. Por que irmãos com os mesmos pais podem ser tão diferentes um do outro? A resposta para isso não é sorte, é pura biologia. E essa resposta biológica tem nome: meiose. É esse processo celular incrível que, basicamente, embaralha o baralho genético, garantindo que cada pessoa seja uma combinação única. Ok, antes de seguir, vamos deixar uma coisa bem clara. Meiose não é a mesma coisa que mitose. A mitose, que serve para o nosso corpo crescer e se consertar, cria cópias, duas células idênticas. Já a meiose, como a gente vê aqui, tem uma missão completamente diferente: criar variação genética. Ela produz 4 células únicas, os gametas, e para isso precisa de 2 divisões celulares. E o que são essas células sexuais? Bom, o nome formal delas é gametas. Nos homens, os espermatozoides, e nas mulheres, os óvulos. São eles as estrelas dessa nossa conversa. Pensa assim, a maioria das células do nosso corpo, tipo as da pele ou do fígado, elas têm um manual de instruções completo com 46 cromossomos. Esse é o nosso número padrão. Mas aí é que está o pulo do gato. Os gametas são especiais. Eles carregam só metade desse manual, ou seja, 23 cromossomos cada um. Por que será que isso acontece? A matemática da vida é perfeita. Quando um espermatozoide com 23 cromossomos encontra um óvulo com 23, a conta fecha. 23 mais 23 dá os 46 cromossomos necessários para começar a formar um novo ser. E esse processo de cortar o número de cromossomos pela metade tem um nome. É a chamada divisão reducional. Essa é a função principal, a essência da meiose. Então, como essa jornada acontece? Dá para a gente dividir em 3 grandes momentos. Primeiro, a célula se prepara na intérfase, onde ela duplica todo o seu DNA. Depois, vêm as 2 divisões de verdade, a meiose 1 e a meiose 2. Agora, atenção aqui que esse ponto costuma dar um nó na cabeça. Depois que o DNA se duplica, a gente ainda diz que a célula tem 46 cromossomos. Ué, como assim? É que a gente conta pelo número de centrômeros. O que dobrou foi a quantidade de material. Então, a gente tem 46 cromossomos, só que agora cada um deles tem uma cópia grudada, formando o que a gente chama de cromátides irmãs. No total, são 92 cromátides. Certo, superada essa parte, vamos entrar na primeira grande etapa, a meiose 1. É aqui que a mágica da mistura genética realmente acontece. Aqui, a gente vai encontrar fases com nomes que talvez soem familiares: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Só que, como é a primeira divisão, todas elas ganham o sobrenome 1. A prófase 1, gente, é super importante. É nela que acontece um evento espetacular chamado crossing over. Os cromossomos, que são pares, os homólogos, eles ficam bem juntinhos e, literalmente, trocam pedaços de DNA entre si. E essa troca de figurinhas genéticas cria combinações totalmente novas, que nunca existiram antes em cada cromossomo. Esse é um dos principais motivos pelos quais irmãos, tirando os gêmeos idênticos, são sempre diferentes. Depois, na metafase 1, tem um macete bom, M de meio. Os cromossomos vão para o meio da célula. Só que, atenção, eles se alinham em pares, um do lado do outro, e não em fila única como na mitose. Ao final de toda essa primeira etapa, o resultado é este: 2 novas células. E o mais importante é que cada uma delas já tem o número de cromossomos reduzido pela metade, ou seja, só 23 cromossomos. Mas o trabalho ainda não acabou. Agora entramos na meiose 2, a rodada final que vai transformar essas 2 células em 4 gametas únicos. Novamente, passamos por aquelas 4 fases, mas agora é a segunda rodada, a rodada 2. Não tem mais crossing over aqui, a missão agora é bem mais direta: separar as cromátides irmãs. Essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. Lembra? Na metáfase 1, os cromossomos estavam alinhados em pares. Agora, na metáfase 2, eles formam uma fila indiana bem no meio da célula. E então vem a anáfase 2. E o macete continua valendo. A de afastar. Desta vez, o que é puxado para os cantos da célula são as cromátides irmãs, que finalmente se separam. E com isso, chegamos ao grande resultado. Agora, vamos conectar todos esses pontos e voltar para a nossa pergunta lá do começo, sobre a diferença entre irmãos.
Resumindo, a meiose cria seres únicos por dois motivos principais. Primeiro, por causa daquele embaralhamento do crossing over. E segundo, pela maneira totalmente aleatória com que os pares de cromossomos se alinham na metáfase 1, um processo chamado segregação independente. A combinação desses dois fatores gera uma variedade de gametas praticamente infinita. É claro que num processo tão complexo, às vezes podem ocorrer erros. Quando os cromossomos não se separam do jeito certo, no evento chamado de não disjunção, o resultado pode ser um gameta com cromossomos a mais ou a menos, o que pode originar algumas condições genéticas. E tudo isso nos faz pensar, embora a gente já entenda bastante sobre a meiose, ela continua sendo um campo de pesquisa super ativo. Fica a pergunta no ar: que outros mistérios sobre a nossa herança e a nossa diversidade esse processo incrível ainda aguarda?